Levítico 1. Ora, chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da revelação, lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado vacum, oferecerá ele um macho sem defeito. À porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for holocausto de gado miúdo, seja das ovelhas, seja das cabras, oferecerá ele um macho sem defeito e o imolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue em redor sobre o altar. Então o partirá nos seus pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto tirado de aves, então de rolas ou de pombinhos oferecerá a sua oferta. E o sacerdote a trará ao altar, tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á junto às suas asas, mas não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereais, a sua oferta será de flor de farinha. Deitará nela azeite e sobre ela porá incenso. E a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais lhe tomará um punhado da flor de farinha e do azeite com todo o incenso, e o queimará sobre o altar por oferta memorial, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Quando fizerdes oferta de cereais assada ao forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de cereais assada na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de cereais. E se a tua oferta for oferta de cereais cozida na frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trarás ao Senhor a oferta de cereais que for feita destas coisas, e será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará da oferta de cereais o memorial dela e o queimará sobre o altar. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E o que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, porque não queimareis fermento algum, nem mel algum, como oferta queimada ao Senhor.
Como oferta de primícias, oferecê-los-eis ao Senhor, mas sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as suas ofertas de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar a elas o sal do pacto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Se fizeres ao Senhor oferta de cereais de primícias, oferecerás como oferta de cereais das tuas primícias, espigas tostadas ao fogo, isto é, o grão trilhado de espigas verdes. Sobre ela deitarás azeite e lhe porás por cima incenso. É oferta de cereais. O sacerdote queimará o memorial dela, isto é, parte do grão trilhado e parte do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado vacum, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará à porta da tenda da revelação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão espargirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura da oferta, a cauda gorda inteira, tirá-la-á junto ao espinhaço. E a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. Ele porá a mão sobre a cabeça e a imolará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão espargirão o sangue da cabra sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, isto é, uma oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura pertencerá ao Senhor. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, será isto: nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da revelação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da revelação. E, molhando o dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor, sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está na tenda da revelação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado.
A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á, assim como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Onde se lança a cinza, aí se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, assim tornando-se culpados. Quando o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o trará diante da tenda da revelação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e molar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da revelação. E o sacerdote molhará o dedo no sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E do sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante o Senhor, na tenda da revelação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. Assim fará com o novilho. Como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim fará a este. E o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da Assembleia. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar em que se imola o holocausto, perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e pô-lo-á sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra, sem defeito, pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Ou, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, sem defeito a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de besta fera imunda,
seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e culpado. Se alguém, sem se aperceber, tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que este se tornar imundo, quando o souber, será culpado. Se alguém, sem se aperceber, jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, quando o souber, culpado será numa destas coisas. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. E como sua oferta pela culpa, ele trará ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo. Uma cordeira ou uma cabrinha trará como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Mas, se as suas posses não bastarem para gado miúdo, então trará ao Senhor, como sua oferta pela culpa por aquilo em que houver pecado, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para a oferta pelo pecado, e com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que restar, daquele sangue espremer-se-á à base do altar. É oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme a ordenança. Assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, porém, as suas posses não bastarem para 2 rolas ou 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. E o trará ao sacerdote, o qual lhe tomará um punhado como memorial da oferta, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, que houver cometido em alguma destas coisas, e ele será perdoado. E o restante pertencerá ao sacerdote, como a oferta de cereais. Disse mais o Senhor a Moisés: Se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, como a sua oferta pela culpa, um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para oferta pela culpa. Assim fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte e a dará ao sacerdote. E com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. E como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido sem o saber, e ele será perdoado. É oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Disse ainda o Senhor a Moisés: Se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se houver dolosamente para com o seu próximo no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido a seu próximo, se achar o perdido, e nisso se houver dolosamente e jurar falso, ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma pecar. Se, pois, houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou qualquer coisa sobre que jurou falso. Por inteiro o restituirá, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte. A quem pertence, lhe o dará no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como a sua oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho.
Conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, nas quais se tenha tornado culpado. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. O sacerdote tomará dela um punhado, isto é, da flor de farinha da oferta de cereais, e do azeite da mesma, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, como memorial da oferta. E Arão e seus filhos comerão o restante dela. Comê-lo-ão sem fermento em lugar santo. No átrio da tenda da revelação o comerão. Levedado não se cozerá. Como a sua porção das minhas ofertas queimadas lhe o tenho dado. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela, como a sua porção das ofertas queimadas do Senhor. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Tudo que as tocar será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido: a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como oferta de cereais, perpetuamente, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem embebida a trarás. Em pedaços cozidos oferecerás a oferta de cereais, por cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que, de entre seus filhos, for ungido em seu lugar, a oferecerá. Por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim toda oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. Comê-la-á em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. E quando o sangue dela for espargido sobre qualquer roupa, lavarás em lugar santo a roupa sobre a qual ele tiver sido espargido. Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado. E se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Coisa santíssima é. Contudo, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é trazida dentro da tenda da revelação para fazer expiação no lugar santo. Levítico 7. Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar em que imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o sangue dela se espargirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda gorda e a gordura que cobre a fressura, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, juntamente com os rins, os tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É uma oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Num lugar santo se comerá. Coisa santíssima é.
Como é a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Há uma só lei para elas, a saber, pertencerá ao sacerdote que com ela houver feito expiação. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do animal que tiver oferecido. Igualmente, toda oferta de cereais que se assar ao forno, como tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, pertencerá ao sacerdote que a oferecer. Também toda oferta de cereais, seja ela amassada com azeite ou seja seca, pertencerá a todos os filhos de Arão, tanto a um como a outro. Esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que se oferecerá ao Senhor. Se alguém o oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, e bolos amassados com azeite, de flor de farinha, bem embebidos. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graças. E dele oferecerá um de cada oferta por oferta alçada ao Senhor, o qual pertencerá ao sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Ora, a carne do sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graças se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até pela manhã. Se, porém, o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido se comerá, e no dia seguinte se comerá o que dele ficar. Mas o que ainda ficar da carne do sacrifício até o terceiro dia será queimado no fogo. Se alguma parte da carne do sacrifício da sua oferta pacífica se comer ao terceiro dia, aquele sacrifício não será aceito, nem será imputado àquele que o tiver oferecido. Coisa abominável será, e quem dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada no fogo, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Todavia, se alguma pessoa, estando imunda, comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. E, se alguma pessoa, tendo tocado alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Todavia, pode-se usar a gordura do animal que morre por si mesmo, e a gordura do que é dilacerado por feras, para qualquer outro fim, mas de maneira alguma comereis dela. Pois quem quer que comer da gordura do animal, do qual se oferecer oferta queimada ao Senhor, sim, a pessoa que dela comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de gado, em qualquer das vossas habitações. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, trará ao Senhor a respectiva oblação da sua oferta pacífica. Com as próprias mãos trará as ofertas queimadas do Senhor. O peito com a gordura trará, para movê-lo por oferta de movimento perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e a seus filhos. E dos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, dareis a coxa direita ao sacerdote por oferta alçada. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue da oferta pacífica e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa alçada tenho tomado dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, e os tenho dado a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, como sua porção, para sempre, da parte dos filhos de Israel. Esta é a porção sagrada de Arão e a porção sagrada de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor, a qual o Senhor, no dia em que os ungiu, ordenou que se lhes desse da parte dos filhos de Israel. É a sua porção para sempre, pelas suas gerações.
Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício das ofertas pacíficas, a qual o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que este estava ordenando aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães ázimos, e reúne a congregação toda à porta da tenda da revelação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à porta da tenda da revelação. E disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água, e vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada, e com ele lhe apertou o éfode. Colocou-lhe então o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. E pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Em seguida derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Depois Moisés fez chegar aos filhos de Arão e os vestiu de túnicas e os cingiu com cintos e lhes atou tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E, depois de imolar o novilho, Moisés tomou o sangue e pôs dele com o dedo sobre as pontas do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Então tomou toda a gordura que estava na fressura e o redenho do fígado e os 2 rins com a sua gordura e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro, com a sua carne e com o seu excremento, queimou-o com fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Havendo imolado o carneiro, Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura. Mas a fressura e as pernas lavou com água. Então Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue deste e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés fez chegar também os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, e espargiu o sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda gorda, e toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Então Moisés os tomou das mãos deles, e os queimou sobre o altar em cima do holocausto, os quais eram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Em seguida tomou Moisés o peito,
e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Era a parte do carneiro da consagração que tocava a Moisés, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E assim santificou tanto Arão e suas vestes, como a seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E disse Moisés a Arão e seus filhos: Cozei a carne à porta da tenda da revelação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão, queimá-lo-eis ao fogo. Durante 7 dias não saireis da porta da tenda da revelação, até que se cumpram os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se proceda para fazer expiação por vós. Permanecereis, pois, à porta da tenda da revelação, dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Ora, ao dia 8º, Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro tenro para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Também um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de cereais, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram até a entrada da tenda da revelação o que Moisés ordenara, e chegou-se toda a congregação, e ficou de pé diante do Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e apresenta a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Também apresenta a oferta do povo, e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Arão, pois, chegou-se ao altar e imolou o bezerro que era a sua própria oferta pelo pecado. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e derramou o sangue à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado, tirados da oferta pelo pecado, queimou-os sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. E queimou ao fogo fora do arraial a carne e o couro. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto, pedaço por pedaço, e a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Então apresentou a oferta do povo e, tomando o bode que era a oferta pelo pecado do povo, imolou-o e o ofereceu pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou também o holocausto e o ofereceu segundo a ordenança, rifício até o 3º. E apresentou a oferta de cereais e, tomando dela um punhado, queimou-o sobre o altar, além do holocausto da manhã. Imolou também o boi e o carneiro em sacrifício de oferta pacífica pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que ele espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita ofereceu-os Arão por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão, levantando as mãos para o povo, o abençoou e desceu,
tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e, pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai-vos, levai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e levaram-nos como estavam, nas próprias túnicas, para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descubrais as vossas cabeças, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. E não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Também disse Moisés a Arão e a Eleazar e Itamar, seus filhos que lhe ficaram: Tomai a oferta de cereais que resta das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto do altar, porquanto é coisa santíssima. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada, comê-los-eis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porquanto são eles dados como tua porção e como porção de teus filhos, dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida, juntamente com as ofertas queimadas da gordura, para movê-los como oferta movida perante o Senhor. Isso te pertencerá como porção, a ti e a teus filhos contigo, para sempre, como o Senhor tem ordenado. E Moisés buscou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Pelo que se indignou grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, e lhes disse: Por que não comestes a oferta pelo pecado em lugar santo, visto que é coisa santíssima? E o Senhor a deu a vós para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente a devíeis ter comido em lugar santo, como eu havia ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas como essas me têm acontecido. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, porventura teria sido isso coisa agradável aos olhos do Senhor? Ouvindo Moisés isto, pareceu-lhe razoável. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: Estes são os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, o que rumina, esse podereis comer. Os seguintes, contudo, não comereis, dentre os que ruminam e dentre os que têm a unha fendida: o camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida,
esse vos será imundo. O quero-grilo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida, essa vos será imunda. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, esses vos serão imundos. Estes são os que podereis comer de todos os que há nas águas. Todo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esse podereis comer. Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas, e todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis, tê-los-eis em abominação. Da sua carne não comereis, e abominareis os seus cadáveres. Tudo que não tem barbatanas nem escamas, nas águas, será para vós abominável. Dentre as aves, a estas abominareis. Não se comerão, serão abomináveis. A águia, o quebrantoço, o chofrango, o açor, o falcão segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie, o bufo, o corvo marinho, a coruja, o porfirião, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que andam sobre 4 pés serão para vós uma abominação. Contudo, estes há que podereis comer de todos os insetos alados que andam sobre 4 pés, os que têm pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Isto é, deles podereis comer os seguintes: o gafanhoto segundo a sua espécie, o solhã segundo a sua espécie, o argol segundo a sua espécie e o agabe segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos alados que têm 4 pés serão para vós uma abominação. Também por eles vos tornareis imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde, e quem levar qualquer parte dos seus cadáveres lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não as divide em duas, e que não rumina, será para vós imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Todos os plantígrados dentre os quadrúpedes, esses vos serão imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde, e o que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Eles serão para vós imundos. Estes também vos serão por imundos entre os animais que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, o crocodilo da terra segundo a sua espécie, o musaranho, o crocodilo da água, a lagartixa, o lagarto e a toupeira. Esses vos serão imundos dentre todos os animais rasteiros. Qualquer que os tocar, depois de mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair o cadáver de qualquer deles será imundo, seja vaso de madeira, ou vestidura, ou pele, ou saco, seja qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde. Então será limpo. E quanto a todo vaso de barro, dentro do qual cair algum deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo alimento depositado nele, que se pode comer, sobre o qual vier água, será imundo. E toda bebida que se pode beber, sendo depositada em qualquer destes vasos, será imunda. E tudo aquilo sobre o que cair, alguma parte dos cadáveres dele será imundo. Seja forno, seja fogão, será quebrado. Imundos são, portanto para vós serão imundos. Contudo, uma fonte ou cisterna, em que há depósito de água, será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. E, se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se houver de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, então ela será para vós imunda.
E se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do cadáver dele lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Igualmente, quem levar o cadáver dele lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo animal rasteiro que se move sobre a terra será abominação. Não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés, e tudo que tem muitos pés, enfim, todos os animais rasteiros que se movem sobre a terra, desses não comereis, porquanto são abomináveis. Não vos tomareis abomináveis por nenhum animal rasteiro, nem nele vos contaminareis, para não vos tornardes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Esta é a lei sobre os animais e as aves, e sobre toda criatura vivente que se move nas águas, e toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer separação entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da impureza da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois permanecerá ela 33 dias no sangue da sua purificação. Em nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, então será imunda 2 semanas, como na sua impureza. Depois permanecerá 66 dias no sangue da sua purificação. E, quando forem cumpridos os dias da sua purificação, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rola para oferta pelo pecado, à porta da tenda da revelação, ou ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela. Então ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se as suas posses não bastarem para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco, e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isto, o declarará imundo. Mas, se a mancha lustrosa na sua pele for branca, e não parecer mais profunda que a pele, e o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote encerrará por 7 dias aquele que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a praga, na sua opinião, tiver parado e não se tiver estendido na pele, o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez. Se a praga tiver escurecido, não se tendo estendido na pele, o sacerdote o declarará limpo. É uma pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, mostrar-se-á de novo ao sacerdote, o qual o examinará. Se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É lepra.
Quando no homem houver praga de lepra, será ele levado ao sacerdote, o qual o examinará. Se houver na pele inchação branca, que tenha tornado branco o pelo, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na sua pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque imundo é. Se a lepra se espalhar muito na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, este o examinará. E, se a lepra tiver coberto a carne toda, declarará limpo o que tem a praga. Ela toda se tornou branca. O homem é limpo. Mas no dia em que nele aparecer carne viva, será imundo. Examinará, pois, o sacerdote a carne viva e declarará o homem imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ou, se a carne viva mudar e ficar de novo branca, ele virá ao sacerdote e este o examinará. Se a praga se tiver tornado branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Quando também a carne tiver na sua pele alguma úlcera, se esta sarar, e em seu lugar vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote, e este a examinará. Se ela parecer mais profunda que a pele, e o pelo se tiver tornado branco, o sacerdote declarará imundo o homem. É praga de lepra que brotou na úlcera. Se, porém, o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco e não estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. É praga. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, tirando a vermelho ou branco, o sacerdote a examinará, e se o pelo na mancha lustrosa se tiver tornado branco, e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra. Brotou na queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar, e na mancha lustrosa não houver pelo branco, nem estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se ela se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa tiver parado no seu lugar, não se estendendo na pele, e tiver escurecido, é a inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é a cicatriz da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga, e se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino amarelo, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha, e ela não parecer mais profunda que a pele, e nela não houver pelo preto, o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga da tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais profunda que a pele, o homem se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote encerrará por mais 7 dias o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, o qual lavará as suas vestes e será limpo. Mas se, depois da sua purificação, a tinha estender na pele, o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo. O homem está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, tiver parado, e nela tiver crescido pelo preto, a tinha terá sarado. Limpo está o homem. Portanto, o sacerdote o declarará limpo.
Quando homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas, isto é, manchas lustrosas brancas, o sacerdote as examinará. Se essas manchas lustrosas forem brancas, tirando a escuro, é impingem que brotou na pele. O homem é limpo. Quando a cabeça do homem se pelar, ele é calvo, contudo é limpo. E se a frente da sua cabeça se pelar, ele é meio calvo, contudo é limpo. Mas se na calva ou na meia calva houver praga branca, tirando a vermelho, é lepra que lhe está brotando na calva ou na meia calva. Então o sacerdote o examinará, e se a inchação da praga na calva ou na meia calva for branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, é imundo. O sacerdote certamente o declarará imundo. Na sua cabeça está a praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. Ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, mas cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo é, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também houver praga de lepra em alguma vestidura, seja em vestidura de lã ou em vestidura de linho, quer na urdidura, quer na trama, seja de linho ou seja de lã, ou em pele ou em qualquer obra de pele. Se há praga na vestidura, quer na urdidura, quer na trama, ou na pele, ou em qualquer coisa de pele, for verde ou vermelha, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Ao 7º dia examinará a praga. Se ela se houver estendido na vestidura, quer na urdidura, quer na trama ou na pele, seja qual for a obra em que se empregue, a praga é lepra roedora, é imunda. Pelo que se queimará aquela vestidura, seja a urdidura ou a trama, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de pele, em que houver a praga, porque é lepra roedora, queimar-se-á ao fogo. Mas se o sacerdote a examinar, e ela não se tiver estendido na vestidura, seja na urdidura, seja na trama, ou em qualquer obra de pele, o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que está a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote examinará a praga depois de lavada, e se ela não tiver mudado de cor, nem se tiver estendido, é imunda. No fogo a queimarás. É praga penetrante, seja por dentro, seja por fora. Mas se o sacerdote a examinar, e a praga tiver escurecido, depois de lavada, então a rasgará da vestidura, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se ela ainda aparecer na vestidura, seja na urdidura, seja na trama, ou em qualquer coisa de pele, é lepra brotante. No fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a vestidura, quer a urdidura, quer a trama ou qualquer coisa de pele que lavares e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na vestidura de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama ou em qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Depois disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial e o examinará. Se a praga do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e isopo. Mandará também que se imole uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva e com ela o pau de cedro, o carmesim e o isopo, os quais molhará, juntamente com a ave viva, no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. E o espargirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que se há de purificar lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será limpo.
Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo. Também lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água. Assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3/10 de efa de flor de farinha para oferta de cereais, amassada com azeite e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que se há de purificar, bem como aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, o oferecerá como oferta pela culpa. E, tomando também o log de azeite, os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. E imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque, como a oferta pelo pecado pertence ao sacerdote, assim também a oferta pela culpa. É coisa santíssima. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Tomará também do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite espargirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na sua mão, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que se há de purificar, por causa a sua imundícia. E depois imolará o holocausto, e oferecerá o holocausto e a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e ele será limpo. Mas se for pobre e as suas posses não bastarem para tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta de movimento, para fazer expiação por ele, 1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme suas posses permitirem, dos quais um será oferta pelo pecado e o outro holocausto. Ao 8º dia os trará para a sua purificação ao sacerdote à porta da tenda da revelação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa e, tomando do sangue da oferta pela culpa, pô-lo-á sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo direito espargirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Igualmente, do azeite que está na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão, porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas posses lhe permitirem, sim, conforme as suas posses, um para oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereais. Assim fará o sacerdote, perante o Senhor, expiação por aquele que se há de purificar. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra e cujas posses não lhe permitirem apresentar a oferta estipulada para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão:
quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que entre para examinar a praga, para que não se torne imundo tudo o que está na casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Examinará a praga, e se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas que a superfície, o sacerdote, saindo daquela casa, deixá-la-á fechada por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e a examinará. Se a praga se tiver estendido nas paredes da casa, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado deitarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. E outra argamassa se tomará e se rebocará a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, lepra roedora há na casa. É imunda. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto estiver fechada, será imundo até a tarde. Aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem comer na casa lavará as suas vestes. Mas, tornando o sacerdote a entrar e examinando a casa, se a praga não se tiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. E, para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e hisopo. Imolará uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará o pau de cedro, o hisopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue da ave, com as águas vivas, com a ave viva, com o pau de cedro, com o hisopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, da lepra das vestes e das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, por causa do seu fluxo será imundo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se sentar será imunda. E qualquer que tocar na cama dele lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou o que tem o fluxo, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água,
lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver o fluxo e ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para sua purificação, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas e será limpo. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da revelação e os dará ao sacerdote, o qual os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor por causa do seu fluxo. Também, se sair de um homem o seu sêmen, banhará o seu corpo todo em água e será imundo até a tarde. E toda vestidura e toda pele sobre que houver sêmen serão lavadas em água e serão imundas até a tarde. Igualmente, quanto à mulher com quem o homem se deitar com sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo sobre o que se sentar será imundo. Também, qualquer que tocar na sua cama, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E quem tocar em alguma coisa sobre o que ela se tiver sentado, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Se o sangue estiver sobre a cama ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia ficar sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda cama sobre que ele se deitar será imunda. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza. Imunda será. Toda cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua impureza. E toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor por causa do fluxo da sua imundícia. Assim separareis os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen, de modo que por eles se torna imundo. Como também da mulher enferma com a sua impureza, e daquele que tem o fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deita com mulher imunda.